Bom dia, pessoal. Bom dia, turma de quinta-feira. Tudo bem com vocês? Gente, como a professora já tinha falado, eu tô com problema na câmera e eu saí, voltei e ela não, né? Eu fiz reiniciei Reino- o computador várias vezes. Só que assim, eu não posso prejudicá-los, tá? A gente tem esse momento, então eu vou seguir, infelizmente, com a câmera fechada hoje. Olha que sorte vocês tiveram, justamente hoje que a professora não conseguiu pentear os cabelos. Mentira, brincadeira. Mas assim, vocês não vão me ver, tá, pessoal? Vamos lá. E não teria problema nenhum, né? Por conta da nossa temática, que é uma temática super acolhedora. Vou abrir aqui para a gente começar. Bom dia, Ana. Meus queridos, então assim, ó, eu mandei alguns e-mails, eu tenho aqui a minha cadernetinha, a respeito do RAF, tá? Então, observem aí os e-mails de vocês, que eu mandei uma sinalização para os cursistas que não conseguiram fazer o RAF. Eu observei que são cursistas que muitas vezes fazem a formação dentro da escola, então é problema com a rede Wi-Fi, que às vezes não aceita o RAF. E aí eu quero aproveitar e dizer a vocês o seguinte: lá na hora de avaliar a reunião, tem ali, acho que alguma coisa, né? Uma palavrinha ali, um espaço para vocês escreverem. Escrevam, gente, para eles de repente verificarem a questão do RAF, das redes, das escolas, né? Porque daí vocês já otimizam o tempo, vocês acabaram de discutir a temática, acabaram de trocar ideia com os cursistas, e daí já aproveita e faz o RAF. Até porque a gente sabe que a nossa vida escolar ela é bem intensa, né, pessoal? É bem corrido, tá? Então, ajuda a professora, por gentileza. Eu vou sinalizar para eles agora na segunda-feira, e se vocês puderem me ajudar, que juntos somos mais fortes, né, gente? Para sinalizar, para melhorar a nossa formação. Então, nós vamos iniciar a educação antirracista, é bem legal essa reunião, ela vai bem de encontro aí com o que a gente trabalha nas nossas escolas. A semana é de 3 a 7/8, e vocês são a minha querida turma que encerra aí a minha semana de formadores. E a minha turma mais desafiadora, porque são os que estão todos, a maioria, nas escolas. Então, olhares que conectam, tá? Então, aqui a gente solicita que vocês, por gentileza, mantenham as câmeras abertas, né? Tem as exceções, os problemas técnicos. E também a gente solicita que vocês, por gentileza, de preferência, façam pelo computador aí a reunião de vocês, tá? É claro que estamos abertos aí aos contratempos da nossa vida tecnológica. Bom, olha só. Nossa agenda de hoje é um acolhimento 10 minutos. Eu vou precisar bastante da participação de vocês. Aí nós temos a parte do conteúdo, saberes em ação. Na verdade, é bem legal essa formação, gente, porque a gente vai fazer um resgate do que a gente já faz na escola. Tem uma música que eu passo para os meus alunos, eu gosto muito de passar para o sexto ano. Não sei se vocês conhecem, ela é do Cocoricó do Tupi, fala das palavras indígenas que a gente fala no nosso país e a gente não sabe. Então diz assim: o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. Então hoje, na hora da gente entrar nos saberes em ação, talvez vocês vão poder olhar e falar: caramba, acontece isso, sabe? E às vezes a gente não sabe que sabe, ou às vezes a gente dá outro nome para isso, tá? Na prática e troca de saberes, 31 minutos, e o nosso RAF, 10 minutos, e para concluir e saiba mais, 40 minutos. O encontro tá super rápido, pessoal, tá? Ele passou assim, foi super rápido nas aulas anteriores, então a gente segue aí para a gente poder encerrar nossa semana. Vocês também estão aí nas escolas, em casa, né? Encerrar de forma agradável e de forma com qualidade. Meus queridos, eu vou precisar bastante da participação de vocês, tá? Então, já se preparem os microfones, já passem perfume, faça igual a prof. Se não pentear os cabelos, não tem problema para vocês participarem. Então, aqui é o nosso cronograma. Estamos chegando a 70% da nossa formação. Estamos iniciando a educação antirracista parte 1, tá?
Semana que vem, na reunião 8, iniciaremos a parte 2. Objetivos da nossa reunião: conhecer as normativas brasileiras e paranaenses que orientam a educação para as relações étnico-raciais. Compreender a importância de trazer para o contexto escolar referências positivas acerca da identidade, cultura e história afro-brasileiras. Então, esses são os nossos dois objetivos da reunião de hoje. E o nosso acolhimento, pessoal, é aquele acolhimento que a gente tem feito em alguns momentos, que é e aí, como foi, tá? Então, vocês vão compartilhar com a gente o que vocês viveram na prática, tá? Você, se já implementou, ok, Gilmar, tudo bem, eu entendo. Pessoal, pois é, a gente está com. Eu não sei, eu tenho que pedir ajuda aqui para um técnico, né? Porque está acontecendo com a minha câmera. Eu não sei vocês, nosso estado tem recebido algumas chuvas, né? Algumas regiões. Foz, por um outro lado, não sei se vocês conhecem, tem muita árvore, graças a Deus, né? E aí, e tem muito, tem ventado demais. Inclusive, acabei de receber da Defesa Civil que parece que tem um ciclone, né? Previsto. Enfim. Então, e isso mexe muito nos fios e a nossa internet aqui também não fica legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Mas a gente vai se ajudando aqui, tá? Então, gente, seguinte, a pergunta é assim: quem já implementou, quiser falar um pouquinho da sua implementação, que prática você desenvolveu, quais adaptações você realizou? Ah, Karina, eu tive que adaptar assim e tal. Ou então, quem ainda não implementou, pode falar mais ou menos o que fez. Ah, Karina, teve uma situação aqui que eu trabalhei com vocês, eu tive que, eu observei na escola, eu participei, infelizmente, né, aconteceu uma situação de racismo e eu coloquei em prática, ou eu aproveitei uma fala na sala de aula e coloquei em prática também, tá? Então, vocês podem colocar agora e conversar com a gente, tá bom? Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Vamos lá, turma de quinta-feira. Vocês são bem participativos. Vou contar até 5, hein? A Amélia ainda não aplicou. Tudo bem. Então, eu vou escolher alguém, tá? Agora, o meu modo professora de sexto ano vai ficar ativado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então assim, ó, pode ser alguma implementação, pode ser sobre a implementação que vocês fizeram, ou alguma situação que ocorreu na escola que vocês puderam utilizaram o que nós temos discutido aqui na formação, tá bom? Eu vou pedir para a Regiane compartilhar com a gente. É, Bom dia. Bom dia. Professora, eu estou implementando ainda, né? Eu trabalho com a matemática, com o quinto ano, e aí eu tenho 3 turmas, e para não atrasar muito o conteúdo, cada trimestre eu aplico numa turma, né? Então, eu estou trabalhando letramento racial. Foi muito bacana. Amanhã eu vou dar continuidade. Então, foi assim: eu procurei, pesquisei uma literatura, né? Então, eu estou trabalhando a literatura Aimé e os Rios de Caxias, valorizando ali, né, a beleza africana da mulher negra. Que lindo. E foi muito interessante. Aí lancei várias questões sobre preconceito, diferença que a gente viu aula passada entre o bullying e o racismo, né? As crianças compreenderam muito bem. E o que eu falei, eu vou aplicar uma técnica com eles, igual a gente faz aqui, igual a gente faz no Formadores. Eu dividi a sala em grupos, e aí eles dei uma ficha, né, com várias questões envolvendo aí questões de racismo, né,
e como que é o sentimento, né? Se eles presenciassem uma cena de racismo na hora do intervalo, como que eles agiriam. Então, foram vários questionamentos. Aí Perfeito. dividimos em grupo, e cada grupo a gente saiu da sala de aula. Nós fomos para o pátio, então assim tem várias mesas e cada grupo fica numa mesa. Foi a coisa mais linda do mundo. Eles trabalhando, eu estou organizando as fotos ainda. Aí depois nós voltamos para a sala e eu fiz o. Aí teve o relator. Então teve o redator nos grupos e Que depois o legal. relator. Só que aí todo mundo queria falar, né? Então, cada equipe eles foram trocando a folha, porque todo mundo tinha que ser o relator, falar. Aí eu vou dar continuidade amanhã, que a gente vai fazer um fanzine com essas questões, com as questões da literatura, com as frases, com as frases, né, que eles criaram sobre um manifesto antirracista, e também eles vão pesquisar palavras que são faladas no dia a dia, que é racista, né, que às vezes a gente Uhum. fala sem perceber. Então, nós vamos dar continuidade. Aí eu estou usando, aí vou usar umas 5 aulas ou mais para fazer esse trabalho. Está ficando uma teteinha. Que legal, que bonito. Regiane, você que trabalha com a escola de aplicação, né? Lá da Sim, no UEM. CAP, da UEM. Ai, maravilhoso, Rejane. Você sabe que eu falei de você aqui para os meus dois professores que eu fiz eh, disciplina como aluno especial, tanto da Unila quanto da Unioeste, da escola de aplicação que você trouxe, que você trouxe a sua experiência. Eu falei, gente, vamos criar uma escola de aplicação aqui em Foz do Iguaçu. Ai, é maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, eu amo trabalhar lá. Faz 7 anos, é o 7º ano que eu estou lá. E muito bom. O rendimento deles é muito bom. Ai, que maravilha. Eu estou juntando as fotos aqui, de repente, se até no final do período, de repente eu consigo mostrar alguma coisa. Mas deixa para no dia da apresentação, né? Uhum, beleza. Pode deixar tudo bem, mas foi muito obrigada, você enriqueceu bastante nosso encontro, viu? E você trabalha com quinto ano, isso é muito importante para nós. Leonice, eu já dou a palavra para você, tá, minha querida? Tá É muito bom, importante para nós. É que você está com o microfone aberto, eu bem acho que você quer falar, mas pode ficar abertinho já, tem problema. Não é o está barulho atrapalhando, aqui. não. Daí a gente recebe no sexto, no sétimo, no estado, Regiane, alunos já com essa visão, com o início desse letramento racial crítico. Então, assim, é muito gostoso ouvir, gente, sabe? A gente termina a semana assim de forma muito feliz, muito positiva. Obrigada, viu? Obrigada. Agora a dona Leonice, pode É que falar, aqui dona tá um Leonice. barulho, né? Então, eu tô super feliz com a minha implementação, sabe? Eu peguei a aula passada, né? Os tentáculos do racismo e o bullying. E dei para o terceiro B na sexta-feira. Falamos sobre, e eles fizeram aquela autodeclaração que eles não tinham feito aqui na escola, os terceiros anos. Aí a gente falou Uhum. sobre o assunto e eu pedi para eles fazerem slide, pesquisarem, né? E eles fizeram uma coisa maravilhosa. Fizeram slides, fizeram cartazes, explicaram, sabe? É, tudo sobre bullying, tudo sobre racismo. Ficou maravilhoso. Só que Ah, aí, um deles é gay. Daí ele falou assim para mim, professor, a gente não pode apresentar para as outras turmas? Né? Aí eu falei com a pedagoga e eles apresentaram terça-feira para os outros terceiros e amanhã eles vão nossa, apresentar para o terceiro C. Daí amanhã eu vou bater as fotos, mais fotos, né? E aí vai ter a presença da direção, né? É por isso que eu esqueci na hora de bater foto. Eu bati uma foto que não tinha nada a ver e o aluno não pode aparecer, né? Mas ficou que muito. legal. Então, e eles vão apresentar para mais um terceiro. Eles são do A, apresentaram para o B e vão apresentar para o C amanhã. Então, eu estou Ai, bem Eunice, feliz porque eles gostaram, eu gostei. E, assim, era um momento que muitos alunos precisavam falar do que estão sofrendo.
e eles que pediram, né, para ir para as outras salas para ver se melhora um pouco o relacionamento entre eles. Ai, gente, maravilhoso, É. Leonir, Ah, eu fiquei maravilhoso. super feliz. Peguei a sua aula e eles fizeram em cima dela. Parabéns, gente. A Regiane também colocou, esqueci de falar com vocês, né? Pegou uma atividade nossa, uma sugestão de separar os grupos, de nomear ali relator, redator. Uhum. Gente, é isso que a gente quer, que não fique só na implementação também, tá, pessoal? Parabéns para vocês duas. E olha, eu sabia que, olha, essa turma aqui, sabe, ela fica no meu coraçãozinho. Porque vocês é o que a gente encerra a semana e a gente percebe no relato de vocês o comprometimento que vocês têm. Parabéns, viu? Meus queridos, como a gente precisa trabalhar com a gestão do tempo, então já duas colegas falaram, eu vou seguir com o encontro. Mas se alguém quiser falar, Karina, eu quero falar, levanta a mão que a gente dá um jeito, tá? Então agora eu vou passar um vídeo, nós vamos entrar na parte dos saberes em ação, que agora é a parte do nosso conteúdo, digamos assim, do encontro. Então, vou passar um vídeo, tá? E daí depois nós vamos conversar sobre esse vídeo. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá? Olhem, observem com bastante atenção a mensagem desse vídeo. Se o som não ficar bom, gente, me sinalizem, tá? Porque já que a câmera não tá legal, né? Vai que o som também às vezes dá problema. O quê? Não, é que eu me confundi. É que ele sentou do meu lado no banco da igreja, eu pensei que ele pudesse me assaltar. Ué, vai saber. Aí eu puxei minha bolsa. Não foi por mal, gente. Porque, ó, não que eu veja problema nisso, mas se vem uma pessoa descendo a rua com aquele monte de pano na cabeça, eu faço o sinal da cruz. Bom prevenir, né? Como eu não confundi, entendeu? Vai que... Outro dia mesmo, um menino parou o carro na frente da minha casa, eram umas 9 horas da noite. Desceu do carro e ficou ali parado. Chamei a polícia. Aí só depois que a menina, filha do vizinho, uma bem loirinha, bem branquinha, conheço desde pequena, um doce de menina. Ela saiu, que eu fui lembrar que era o namorado da menina. Gente, eu me confundi, sabe? Mas também vai andar de carro, de vidro filmado, boné na cabeça, música alta. Gente, eu chamei a polícia. Tá. Por exemplo, não se pode mais ainda à festa. Vai a moça lá da revista famosa, na Bahia, que o que mais tem é o quê? Baiana. Aí coloca todo mundo com roupa típica lá do lugar. E todo mundo acha que é o quê? Escravidão. Não é nada disso. Tá ok? Vamos entender uma coisa aqui. É só confusão. Porque a pessoa vai andar na rua com guarda-chuva na mão, só porque tá chovendo. Confunde, gente, essas coisas confundem. É furadeira, é saquinho de pipoca, é carro de família indo puxar de bebê. Não, 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 não. Não é por maldade, tá? É tudo confusão. A gente se confunde e isso é natural. Pronto. É 80 tiros, é 111 tiros, 111 vagabundos presos. Quem é Marielle? Presente. Gente, você já pensou, se for fazer plaquinha de rua para cada pessoa que morre? É muita gente, não tem condição. Pronto, parou. Não. Não. Eu não sou racista. Eu me confundo. É diferente. Você nunca se confundiu? Pessoal, então deixa eu contextualizar um pouco o vídeo para vocês aqui, tá? Ó, esse vídeo, ele foi publicado em 2019, tá? Mas que ainda hoje nos mostra como os tentáculos do racismo estão presentes em nossa sociedade. E aí, gente, eu gostaria de pedir a participação de vocês, escrevendo no chat, que palavra quase não é dita, mas fica implícita em todas as falas da personagem.
Vocês podem escrever no chat. Isso, o Anselmo colocou ali em letras, inclusive, grandes, né? Em letra caixa alta, racismo. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Preconceito. Isso, preconceito leva ao racismo, né? A Amélia também colocou preconceito, a Gilma. Na verdade, um está bem intrinsecamente ligado ao outro, né, gente? Infelizmente, discriminação, preconceito. Pessoal, olha só como o tempo passa rápido, porque a Rosemary colocou, a Carmen, né? Carmen, discriminação, a Rosemary, preconceito, elitismo, perfeito, Gilma. Então, olha só, esse vídeo aqui, ele foi feito em 2019, antes da pandemia. A versão ao diferente, segregação, a Andrea, a Ana, perfeito, pessoal. Esse vídeo foi feito antes da pandemia e eu não sei se vocês lembram que a gente teve uns episódios no Rio de Janeiro de uma família que ela fala assim, são tiros, carro indo para chá de bebê, que teve algumas situações no Rio de Janeiro de uma família negra indo para um chá de bebê e o carro foi alvejado. Não sei se vocês se recordam disso. Uma outra situação também de um trabalhador numa comunidade indo para casa com guarda-chuva na mão e ele também foi morto pela polícia. Então, gente, é confusão. Confusão, eu me confundo. Será que é confusão, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que não está no slide. Vocês perceberam a roupa da personagem? O que foi acontecendo com a roupa dela enquanto ela fazia os relatos? Quem quiser abrir o microfone, colocar no chat, fica à vontade. O que foi acontecendo, pessoal, com a roupa dela? O que aconteceu? Como que ficou a questão? Então, eu vou mudar a pergunta agora, tá? Vai marcando que a ideia está há séculos. Perfeito, a Amélia já respondeu ali. Tramontina. Eu ia perguntar, Amélia, então só nos ajuda aqui a contextualizar melhor. Em que período do nosso país, da história do nosso país, a vestimenta dela nos remete? Em que período do nosso país? Ou outros quiserem falar também, ou escrever no chat. Isso, Ângela. A última. Isso, essa agora aí, até onde ela chega no final. Perfeito, Gilma. Se remete a um período do nosso país, pessoal, que é o Brasil colônia, onde o modelo econômico do nosso país era o sistema escravagista. Então, vocês acham que vocês conseguem entender? O título aqui do slide, ó. Vamos assistir a um vídeo, mas que ainda hoje nos mostra como os tentáculos do racismo estão presentes em nossa sociedade? Faz sentido esse enunciado aqui com o vídeo? Sim, né, gente? Porque ele mostra que é algo estrutural, algo histórico, que a gente conviveu com mais de quase 400 anos e a gente precisa combater. Sugestão, pessoal, vocês podem passar para os estudantes também esse vídeo, tá? Então, agora eu vou precisar de novo, mais ainda, da participação de vocês, tá? O que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das crianças e jovens para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro? Presença da aristocracia branca, perfeito, que é o que a nossa história começa com essa aristocracia. A aristocracia, ela é um grupo pequeno de pessoas que tem poder. E ela que comandou o nosso país, né? Que ditou o que era certo, o que era aceito, o que era moral aos olhos deles, né? Perfeito, que se remete ao Brasil colônia, ao início da história do nosso país e, infelizmente, à escravidão que nós tivemos aí por quase 400 anos. Porém, como o vídeo colocou, o racismo construído nesse período, pessoal, ele está presente até hoje. E olha, gente, de toda a formação, eu achei que esse slide ele traz uma frase maravilhosa. Vamos ver se vocês concordam comigo. Olha só. Então, vou repetir, tá? O que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das crianças e jovens para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro? É aí, pessoal, que eu amei essa pergunta.
Como podemos mostrar que, na verdade, essa confusão é racismo e ajudar a criar uma indignação coletiva contra essa justificativa? Gente, aqui, olha, a gente precisa criar uma indignação coletiva, viu? A gente precisa criar isso, ajudar a construir isso dentro da nossa escola. A Gilma já respondeu aqui, educar para o antirracismo. Perfeito, Gilma. Obrigada pela sua colaboração. Pode falar, Leonice. Seu microfone está desligado. Não sei se você está falando já. Enquanto a Leonice ali tenta se organizar, eu vou ler aqui o chat. Então, a Rosemary colocou educar na escola e em casa. Perfeito. Pode falar, Leonice. Agora Sem fechou o querer. microfone. Ah, tá bom, tranquilo. Você levantou sem querer. Então, deixa eu falar um pouquinho do lugar da... Posso falar, Leonice? Deve. Então, então, aqui a gente vê assim, o trabalho na escola, né? Esse trabalho na escola, a gente sabe, todos nós trabalhamos de alguma forma, né? A gente já vem fazendo esse trabalho, mas a gente precisa intensificar mais um pouco, né? Esse trabalho, e a gente sabe, assim, também, só a gente só falar, a gente orientar, parece que fica ali, naquele momento, beleza. Aí a gente, algumas ações, né? A gente tem que mostrar texto, sim, a gente tem que trabalhar algumas na prática, e acho que o mais interessante também é indagar eles, né? Deixar eles falar, eles expor, né? Porque a participação dos alunos, eles expondo, eles se conscientizando, eles passando, né, para o grupo, em grupo, para a sala, enfim, para a escola, acho que fica mais interessante, porque assim a gente vê o adolescente, a criança e o adolescente, parece que eles dão mais ouvido entre os pares, né, do que a gente, que nós, professor. Nós podemos texto, muitas coisas, mas a gente vê que a fala deles, parece que o grupo deles faz parte, né? Parece que eles aprendem mais. A gente pode passar vídeo, sim, a gente, né, foi nosso trabalho, conversa, roda de conversa, texto, explicações, mas tem que partir deles também, né? A gente tem que jogar para eles, como se diz, passa a bola para eles. Acho que daí o aprendizado, né, a conscientização fica mais efetiva. É isso. Olha, parabéns, Elineusa, concordo com você. Essa questão dos estudantes falarem com os outros estudantes, gente, faz a diferença. Parece que eles escutam mais, né? Porque o adolescente, ele Sim. está naquele momento de se identificar, de ter o seu grupo. Então, a gente pode aproveitar isso também. E uma coisa que eu não sei se vocês percebem, parece que as redes sociais, que era próprio do adolescente, e a gente era assim também, deles serem muito questionadores, né? Muito questionadores. E eu vejo que parece que as redes sociais deixaram nossos adolescentes, parece que meio anestesiados, sem criticidade. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho, sabe? Não sei se sou eu que tenho essa impressão, mas eu percebo assim que parece que a nossa juventude não perdeu um pouco daquela criticidade que a gente tinha, que as outras gerações tinham. Mas é isso, a gente precisa fazer sempre esse trabalho. Teve outros colegas que ajudaram aqui, né, colaboraram no chat. Educar na escola e em casa, né? O uso da palavra confusão é para neutralizar o racismo. Perfeito, Andréia. E infelizmente tem colegas nossos na educação que também têm uma postura super neutra. E quando você tem uma postura neutra, gente, você fica do lado de quem é do que está da situação dominante. Ensinar empatia em todas as situações, respeitando as diferenças. Perfeito, Carmen. Isso mesmo, gente. Bom, saberes em ação, tá? Então, é preciso reeducar para as relações étnico-raciais. Para isso, é necessário uma educação antirracista. A Gilma colocou ali no início, e vocês complementaram, né, com as colaborações de vocês.
E essa educação antirracista, pessoal, ela tem que estar pautada em 3 fundamentos: resgate histórico, transversalidade, narrativas positivas. A gente precisa valorizar a contribuição cultural e intelectual do povo negro na contribuição do nosso país, a gente precisa observar a transversalidade, né, que ela tem que estar presente em todos os componentes curriculares, e também preparar os funcionários, a tia da cozinha, as tias da cozinha, o pessoal que cuida da escola, que limpa, a secretaria, também para terem ações efetivas de combate ao racismo, e narrativas positivas, adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas, né, o ano todo, não só no Dia da Consciência Negra. Esses pilares, gente, são propostos nos textos da Lei 10.639 e das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, esses pilares, eles estão na Lei 10.639. Então, a nossa educação antirracista, ela tem que trabalhar com esses 3 pilares. Não é algo só do professor de história, não é algo só do professor de filosofia, né? É de todos. Bom, dando sequência aqui, aí eu venho com uma outra pergunta para vocês, tá? Pode responder no chat e pode também responder, abrir o microfone. E como essa legislação foi adaptada ao contexto paranaense? Porque, gente, desde que essa lei foi promulgada, essa legislação ela está presente no nosso contexto em nossas escolas. Em que espaços escolares há formação e debate sobre a educação das relações étnico-raciais? De que maneira ela está presente, gente? Por mais que a gente, né, não é perfeito, a gente tem muita coisa ainda para fazer, mas a legislação da Lei 10.639, ela está presente nas nossas escolas. Quem se arrisca aí? Não vou tirar ponto não, tá? Fiquem tranquilos. Bom dia, professora. Bom dia. Na nossa escola, a gente tem as equipes multidisciplinares, né, que trabalham esses debates, né, sobre a lei. E também a gente, enquanto pedagogo, a gente cobra muito, né, nas aulas de história. Agora, em vários componentes veio a questão da autodeclaração, então é importante que os professores trabalhem, né, todos na... Perfeito. Desculpa. Pode falar, minha querida, desculpa. Mas principalmente assim nos encontros formativos mesmo, né? A gente sempre acaba debatendo, né? Nossa escola ela sempre foge um pouquinho do contexto. A gente gosta de trazer palestras às vezes sobre algum tema específico, né? Então está sempre presente e nós, enquanto pedagogos, temos que estar também reforçando isso, né? Para que seja trabalhado. Então, pelo menos, né, onde eu trabalho, até a gente teve uma feira cultural, agora, antes do recesso, e a gente colocou alguns temas livres, sabe? Então, também teve esse trabalho, né, sobre a cultura étnico-racial, e foi bem, bem legal, bem, bem divertido, assim, os alunos puderam apresentar para toda a escola. Mas eu vejo assim como a equipe disciplinar, multidisciplinar, né, que faz esse trabalho também com os professores. Perfeito, Ângela. É isso mesmo. São as equipes multidisciplinares. Tanto é que no próximo slide aparecerá as equipes multidisciplinares. Então, a cereja do bolo hoje, gente, da nossa formação, são as EMERERs, as equipes multidisciplinares, tá? A Amélia também colocou aqui, né? Acredito que somente nas equipes. Perfeito, Amélia. Aí a Ana coloca, está inserida no próprio currículo, nas propostas pedagógicas. É verdade, sabe? Só que a gente precisa fazer essa. Você, se eu não me engano, a Ana também é pedagoga. A gente precisa cobrar, viu, pessoal? Precisa cobrar. Porque, às vezes, não é nem por mal, não é nem por falta de querer, é o tempo.
Vocês sabem, né, meninas? A nossa demanda na escola tá grande, tem outras questões que têm que ser cumpridas, então às vezes precisa cobrar mesmo, tá? Para que esse trabalho seja feito. Bom, então, como vocês responderam, gente, é isso aí. Na Rede Estadual de Educação Paranaense, a educação antirracista é impulsionada pelas equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais. Elas são instâncias pedagógicas, assim como o conselho de classe, assim como o Grêmio, são como a PMF, né? Os conselhos escolares, elas são instâncias pedagógicas obrigatórias em todos os NREs. A participação é coletiva, professores, funcionários, gestores e alunos. Os espaços de debate de estratégias e ações voltadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. E ela também nos ajuda a progredir na nossa carreira, na carreira do magistério estadual e também dos funcionários de escola. Então, ela vem aí para uma questão, né, para trabalhar com a lei, colocar em prática a Lei 10.639, né, nos ajudar a promover uma educação antirracista nas nossas escolas e também nos auxilia aí na nossa carreira dentro do magistério estadual. Bom, anualmente a Semerer elabora um plano de ação que deve conter estratégias e ações para cada um dos eixos, pessoal. Aqui são os eixos, tá? Que embasam os planos de ações das equipes multidisciplinares. E é a partir desses eixos que vocês vão fazer atividade hoje, ou na prática. Então, o eixo 1, currículo e projeto político-pedagógico, tá? É o caráter central dela, né? O que que ela quer? Porque, ó, projeto político-pedagógico. Qual é a posição política pedagógica da equipe multidisciplinar? Promover o fim do racismo, o combate ao racismo, uma sociedade igualitária, respeitosa. Recursos de mídias e materiais didáticos. A gente vai utilizar materiais didáticos, vai produzir materiais didáticos, mas também a gente vai fazer com que o nosso aluno analisem, reflitam sobre os materiais didáticos que nós temos dispostos, e vocês podem aproveitar a semana passada, o nosso encontro, e na internet, e no ambiente virtual, como o negro é retratado, como a população negra é retratada, tá? Então, além de utilizar esses recursos, a gente precisa fazer com que os nossos estudantes, eles também reflitam de forma crítica sobre a questão desses recursos e mídias e materiais didáticos. Gestão e espaço físico. O aluno precisa se sentir acolhido, gente, né? Ah, o cabelo dele, ele precisa ter o cabelo dele, ele precisa usar o cabelo dele do jeito que ele quer. A escola tem que ser acolhida. Então, o espaço, ele também tem que condizer com a educação antirracista que a gente diz que a gente faz. Não adianta combater, não pode falar isso, aquilo, mas ali nos espaços físicos a gente vê que não tem pertencimento, sempre os alunos que são chamados para alguma coisa são sempre alunos brancos, enfim. A gente precisa também cuidar com essa questão do espaço físico e a gestão dele para que também seja um lugar plural, que represente realmente a identidade da escola. E se a gente conseguir, tá ótimo, porque a identidade do nosso povo é branca, negra, parda. Então, se a gente conseguir incluir, pertencer, pessoal, a gente já está com um caminho muito andado. Desculpa aí, nem sei se existe isso daí, caminho andado. Coisas de final de semana, tá? A gente já usei todas as palavras durante as aulas, mas assim, a gente já está com algo assim muito avançado, e vocês sabem, meus queridos cursistas, são as ações que efetivam a fala, não adianta o discurso, são as ações mesmo. Então, se a gente conseguir, nas nossas escolas, fazer com que todos os alunos se sintam acolhidos, representados, inclusive, e celebrados, então a gente já tem um bom caminho aí, nessa questão da educação antirracista. E a gente tem um selo, tá? Que as escolas, tá? Que desempenham práticas de promoção da educação para relações étnico-raciais, elas recebem um selo Enedina Alves Marques, que é um selo que diz assim, olha, essa escola, ela fez uma prática que foi
que realmente promoveu uma mudança para uma educação antirracista, é uma forma de reconhecer a escola que promove essas práticas antirracistas, tá? Uma dúvida, gente? Tudo bem? Então tá bom. Então agora, gente, nós vamos assistir mais um vídeo que, inclusive, vocês podem utilizar com os estudantes de vocês, tá? E aí eu prometo que essas são as duas últimas perguntas do encontro de hoje. Estamos em 2023. Assim é o planeta, as árvores, o céu, as cidades e as escolas. Lá, na escola onde eu estudo, eu aprendo que esses são os personagens principais da nossa história. Que essas são as artes mais importantes e os maiores escritores. Na época do meu avô, o planeta, as árvores, o céu e as cidades eram assim. A escola do meu avô se parecia com essa. E lá ele aprendeu que esses eram os protagonistas da nossa história. E essas eram as artes mais importantes e os maiores escritores. Não mudou muita coisa. Tem muito mais gente no mundo que fez e tá fazendo mais coisas importantes. Mas a minha escola não fala muito delas. Eu quero uma escola que também ensine sobre heróis e heroínas que se pareçam comigo. Luísa Maim, Aqualtune Carolina de Jesus. Quero conhecer as raízes do meu povo, o povo brasileiro, e as coisas legais que as pessoas negras fizeram, criaram e lutaram para conseguir. A nossa história é muito mais do que contam os livros da minha escola. Eu sei, e eu quero aprender tanta coisa que eu ainda não sei. Minha professora me contou de uma lei, a Lei 10.639, que diz que é dever de todas as escolas do Brasil ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Faz 20 anos que essa lei existe, mas as escolas, professoras e professores precisam de ajuda, de apoio dos governos e de todo mundo para fazer essa lei sair do papel. Ei, você que é adulto, pode ajudar as crianças de hoje a conhecer essa história que foi apagada por tanto tempo? Eu quero conhecer meu passado para desenhar um futuro multicolorido, de respeito, justiça e oportunidade para todas as crianças. Bom, pessoal, que vídeo lindo, né? Então aqui a gente consegue perceber também, pessoal, outras instituições, grupos que trabalham também para uma educação antirracista, tá? Quem ainda não implementou, ou mesmo que já implementou, quiser passar esse vídeo para os estudantes, fiquem à vontade, tá? Estamos em 2023. Aquilo que a Elineusa falou, a gente sempre tem que estar trabalhando, não pode... É um trabalho diário. O combate ao racismo estrutural exige uma resposta sistêmica, articulando o que se ensina, que é o eixo 1, que nós vimos no slide anterior, as ferramentas de aprendizagem, que é o eixo 2, que a gente percebeu no slide anterior, e a vivência institucional, tá? Então, aqui é verdade, eu também gostei, Kellen, o suave, né? E verdadeiro, na verdade. Ele é suave e verdadeiro. Então, e ele celebra. Vocês viram que ele traz a contribuição de pessoas negras para o nosso país? Ele questiona e ele traz ali a contribuição de várias pessoas negras do nosso país. Ah, gente, ontem um colega da turma, acho que de terça, colocou que tem uma universidade que vai dar o título honoris causa deixa eu ver aqui. Acho que é a USP. Unicamp. Aprova a título de doutora honoris causa para Conceição Evaristo, a primeira mulher negra a receber a honraria. Um aluno colocou aqui, ontem um cursista colocou no grupo. Então, pessoal, para terminar aqui nossa parte de saberes em ação, nos últimos 20 anos, que avanços a gente percebe no ensino de história e cultura afro-brasileira?
no ambiente educacional? Que avanços a gente percebe? Eu gostaria de deixar vocês livres para falar, porque eu sei que alguns têm problema no microfone, mas eu gostaria que participassem, tá, gente? É muito importante essa pergunta aqui. Que avanços a gente percebe no nosso ambiente educacional ao longo desses últimos 20 anos aí? Lila, eu vou pedir para você compartilhar conosco a sua opinião. Você percebe que avanços a gente percebe no ensino da história e cultura afro-brasileira no ambiente educacional nesses últimos anos, Lila, desde a promulgação da lei? Eu acho que a conscientização, né? Que hoje é lei e existe uma penalidade, digamos assim. Então, muitas pessoas, eu acho que refletem antes de alguma prática, ou também a conscientização, a valorização, eu acho que é mais por aí, não tenho bem certeza. Eu acho que é isso. Muito bem, isso mesmo, né? A gente hoje se fala mais. Até eu posso falar dos livros de história, gente. Eu estava na faculdade quando a lei foi sancionada, e eu, nos meus livros de história, cada vez mais nós temos o povo negro representado, né? A gente trabalha a questão do povo negro e dos povos indígenas. Então, realmente houve uma mudança, houve um avanço. Eu fui uma estudante que eu não tive contato com esse conhecimento quando eu estava na escola. Acredito que vocês também não. Mas eu, como professora, eu tenho contato agora no material dos meus estudantes, né? Então, isso eu acho um avanço não, muito bom, né? Então, olha só. A Leonice colocou aqui reuniões pedagógicas, né? Que é depois do vídeo. Amélia, eu já vi algumas práticas acontecerem no meu colégio, exposição e oficinas de abaiomi, de dança africana e religiões de matrizes africanas. Perfeito. Então, hoje realmente houve já uma mudança, né? A gente percebe uma mudança dentro da escola. E agora, para terminar, quem pode nos dizer em que aspectos ainda precisamos avançar? Para a gente poder ir para na prática. Vamos lá, turma de quinta-feira. Em que aspectos nós podemos ainda avançar? Ou precisamos? Precisamos, né? Valorizar a beleza negra. A Amélia colocou. Perfeito, valorizar a beleza negra. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Na verdade, eu percebi também que vocês colocaram já ao longo da formação aqui do encontro, assim, que não é para ficar. Alguém colocou assim, prof, colocou que não é para ficar, digamos assim, aceitando, já é realmente para passar para frente, para denunciar. Então, isso é perfeito, a gente precisa reforçar ainda mais essa questão. A gente não pode tolerar atitudes de racismo na escola. E a questão também dos aspectos do resgate histórico, a Gilma está complementando aqui, trabalhar autores negros nos autores negros no currículo dos componentes, estender essas discussões além dos muros da escola. Perfeito, Anselmo. Obrigada, Gilma. Obrigada a todos que colaboraram. Então, pessoal, agora será o nosso na prática, tá? Eu vou pedir para vocês escolherem um relator e a pessoa que vai fazer a gestão do tempo. Por quê? O que vocês vão fazer, gente? Cada grupo vai receber um plano de ação de uma equipe multidisciplinar, tá? E aí vocês vão analisar, vocês vão registrar, faz de conta que vocês são da equipe de direitos humanos do núcleo. E aí vocês vão analisar esse plano de ação. E aí vocês vão ver vocês vão registrar os pontos positivos e as fragilidades. É isso, tá? Vocês vão registrar os pontos positivos e as fragilidades desse plano de ação. Aqui está pedindo 15 minutos, mas por conta do material, né, tem bastante leitura, eu vou aumentar para 20, tá?
Então, vamos lá. Vou fazer 3 salas e quem fica na chamada principal é sempre o grupo 4, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, todos os grupos ficaram com 4 cursistas. Na chamada principal, Carmen, Anselmo, Angelina e Andréia. No sala 1, grupo 1, Elineusa, Kátia, Maria e Rejane. Sala 2, grupo 2, Gilma, Kelly, Leonice e Rosemary. Sala 3, grupo 3, Amélia, Ângela, Ana, Lila. E sala principal, grupo 4, Andréia, Angelina, Anselmo e Carmen, tá? Então, vou abrir as salas, vou colocar aqui o tempo, colocar 20 minutinhos. E eu vou fazer a chamada e vou também passando nas salas para dúvidas, tá bom? Até daqui a pouquinho, galera. Deixa eu ver se tem alguém que ainda não aceitou a sala aqui. Ó, a Gilma precisa aceitar a sala e a Maria José. Isso. Maria José, falta só você. Aceitar a sua sala, tá? Então, bom dia. Acredito que vocês estão em sala na escola. Bom dia, bom dia. Então, lá o nosso grupo é o grupo 4. Posso compartilhar o texto? Sim, minha internet está muito ruim, não estou conseguindo abrir. Sem problema. Eu vou fazer a leitura meio rápida e daí a gente vê os pontos positivos e fragilidades. Ali o nosso grupo é o grupo 4. Daí diz assim: nome da instituição, Escola Estadual Aguatune, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Justificativa: a equipe multidisciplinar da Escola Estadual Aguatune, por meio da escuta ativa dos estudantes e da análise dos registros pedagógicos, compreende que a educação para as relações étnicas e raciais deve ser compromisso perene e transversal. Reconhecemos que o racismo estrutural ainda se reflete em desigualdades de oportunidades e em episódios de discriminação no cotidiano. Portanto, esse plano justifica-se pela necessidade de ir além das efemérides, buscando implementar ações contínuas que, por um lado, debatam abertamente as assimetrias raciais e sociais do nosso país, e, por outro, fortaleça a autonomia, o pertencimento, a positivação da identidade dos nossos estudantes negros, valorizando a cultura e a história afro-brasileira como patrimônios de toda a sociedade. Perfeito.
Objetivo geral: implementar práticas pedagógicas de gestão contínuas ao longo de todo o ano letivo, promovendo o letramento racial, a desconstrução de preconceitos e a valorização das identidades étnicos raciais na comunidade escolar. Objetivos específicos: mapear e debater as desigualdades raciais históricas e contemporâneas em componentes curriculares das ciências humanas e linguagens, promover a literatura, a ciência e as artes produzidas por intelectuais negros, visando a positivação das identidades, garantir que o espaço físico e a gestão escolar reflitam a diversidade e ofereçam acolhimento e equidade a todos os estudantes. Planejamento das ações, currículo e projetos político-pedagógico, circuito de literatura afro-brasileira e esclarecimento do currículo. Inserção obrigatória de, no mínimo, 2 autores negros, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo ou Machado de Assis, em ótica racializada, nas leituras obrigatórias de língua portuguesa em cada trimestre. As obras serão trabalhadas não pelo viés da dor, mas pela qualidade estética e intelectual. Dá licença um pouquinho. Oi, toda. Eu caí lá na minha turma. Como que eu faço para voltar na minha turma? Aí o meu celular não está funcionando. O computador pifou. Daí como eu faço? Aqui, Karina. Como que eu volto lá para a minha turma? Eu vou ver aqui, tá? Eu vou me organizar aqui, tá? Você estava em qual grupo, minha querida? Era o 2? No 2, no 2. Tá. É que eu caí e não consigo, com o computador, eu não consigo entrar lá. Tranquilo, peraí que eu vou tentar resolver. Desculpa, obrigada. Lá, continuando. Ação 2. Projetos cientistas negros na atualidade. Nos componentes de ciências, química e matemática, os professores farão uma introdução dos conceitos científicos a partir da biografia e das descobertas de cientistas, inventores negros e africanos, da antiguidade aos dias atuais, desconstruindo a ideia de que a ciência é uma produção exclusivamente europeia. Período 3º trimestre. Ação 3, rodas de conversa sobre indicadores socioeconômicos e racismo estrutural. No componente Sociologia e Geografia, os estudantes do ensino médio analisarão dados do IBGE, mapas de vulnerabilidade social e taxas de acesso à universidade por cor ou raça, promovendo debates críticos sobre como a desigualdade racial se materializa no mercado de trabalho na cidade. Período 2º trimestre. Eixo 2. Recursos e mídias materiais didático-pedagógicos, curadoria e ampliação do acervo étnico-racial da biblioteca. A equipe de professores de agente educacional da biblioteca fará o inventário dos livros e gibis disponíveis, criando uma vitrine temática rotativa que destaque autores negros e histórias com protagonismos positivo, atualizada mensalmente. Período mensal, março a novembro. Eixo 3. Gestão e espaço físico. Ação 1. Estética própria e representatividade dos murais coletivos. A gestão garantirá que as fotos, artes e murais permanentes da escola retratem a diversidade dos estudantes. Em vez de painéis comprados ou estereotipados, os murais serão compostos por fotografias e autorretratos dos próprios alunos, valorizando seus cabelos crespos, cacheados e tons de pele. Período permanente. Ação 2, acolhimento institucional e protocolo antirracista, formação interna com a equipe de inspetores, merendeira, secretaria, no caso, para a identificação de injúria racial e racismo estrutural, criação de um fluxo de acolhimento imediato à vítima, onde a escola não trata o caso como briga comum, mas aplica o regimento com foco pedagógico e reparador com os envolvidos. Período, fluxo permanente, reunião de alinhamento em fevereiro. E é isso. Muito Pontos bom. positivos. Achei interessante. Sim. É bem completo, na verdade. O que eu achei que faltou, no caso, é também contemplar a questão da cultura indígena.
Ah, é verdade. Caso ele fala sobre a questão da cultura negra, né, no caso, que é importante e relevante, mas eu acredito que ficou faltando ainda contemplar também a cultura indígena, que é quase que nas escolas a gente fala muito na disciplina de história, mas as outras disciplinas parece que elas não aparecem tanto. Sugestões agora, por favor? Qualquer coisa podem colocar ali no chat, que daí a gente copia e cola. Posso ser o redator? Pode? Posso escrever. Aí alguém fala depois. Eu tenho falado todas as reuniões. Se alguém puder falar dessa vez. Então, eu tenho esse mesmo problema. Eu tenho escrito e falado em todas as reuniões. Mas sem problema também. Deixa eu ver lá. Tá? Ponto positivo. A Andréia colocou lá. Protagonismo com engajamento ativo e utilização. Diversidade de metodologia e utilização de metodologias como oficinas, rodas de conversa. Deixa eu ver. Depois eu recreio nós de novo? Oi. Alô? Nossa, que horrível! Meu Deus do céu. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas muitas vezes, eu não sei, a utilização dos eventos voltados para a cultura afro-indígena na escola, ele tem um caráter assim de festividade, de comemoração e de folclore, entendeu? E muitas vezes ele não tá assim inteiramente direcionado a cortar essa questão dos preconceitos, reduzir essa questão da discriminação. Não sei se vocês verificam esse ponto negativo dessa parte aí, aliada mais a comemorações, né? Não sei se eu também estou equivocada, mas eu percebo que isso é um ponto negativo, quando vai priorizar lá só naquela semana da consciência negra, lá no final do ano, muitas vezes, tem escolas que priorizam isso, e não ao longo do ano esse trabalho. Pode ser também.
Eu também não percebi, acho que a formação dos professores, eu não sei se eu vi formação dos funcionários, mas a formação dos professores eu não consegui identificar. Está visível no texto? Já digo, já vejo se existe essa. Eu também não lembro de ter visto. Deixa eu ver. Eu vi formação de funcionários. Sim. Eu acho que está falho também, né? Um ponto negativo. Sim, não, toda a vida. De professores não vi também. Projetos cientistas negros, as conversas para indicadores socioeconômicos, a racismo estrutural está ali, tá? Então, tiramos racismo estrutural.
Bom, pessoal, nós estamos retornando. Deixa eu esperar aqui chegar o número de cursistas que nós estamos aqui. Vamos lá. Obrigada, Anselmo. Anselmo já parou ali o compartilhamento. Uhum. Só uma observação, tá? Vejam se a câmera de vocês está desligada, porque quando a gente retorna para a sala principal, a nossa câmera desliga, tá? Então, agora, gente, será o momento da nossa socialização. E eu vou mudar um pouquinho, tá? Nós temos aqui 4 minutos, então eu vou deixar, que seria 1 minuto para cada grupo, então eu vou deixar 2 minutos. Então, o relator ou a relatora do grupo vai apresentar. Eu vou ligar o cronômetro, tá? Do celular, tá aqui. E aí, gente, por conta das nossas conversas, do nosso letramento racial crítico, do que a gente vem conversando, eu vou pedir para vocês falarem apenas os pontos frágeis que vocês observaram nesses planos de ação em que cada grupo recebeu da sua equipe multidisciplinar, tá bom? Então vamos começar com a sala principal, não é principal não, a sala principal é o 4. Nós vamos começar com a sala 1, que é o grupo 1. Vamos lá, gente? Eu vou compartilhar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa atividade. Deixa eu colocar aqui. Então, grupo 1, aqui são as orientações, né? Que a professora que eu li para vocês ali antes da gente iniciar. E agora eu vou para o grupo 1. Então, vou descer aqui, ó, só nas fragilidades. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, quem é o relator ou a relatora do grupo 1? Professora, pode ser eu. Como é rapidinho, pode ser eu. Pode começar, então. Então tá, a gente analisou aquele plano e a gente viu assim, a gente achou interessante sim. Só que talvez uma coisa que nós também na escola a gente já fez isso, a gente fez sem perceber, às vezes um pouco de fora de informação, e assim, no ponto, as fragilidades. Então, no texto, ser trabalhado assim, texto mais moderno, né, mais moderno. Sim, não que não trabalhasse o texto mais antigo, porque é uma história, tem que saber a história. Só que foi focado muito assim, literatura, o navio negreiro, para trabalhar todo aquele sofrimento, tudo, sabe, do navio negreiro, sim, o sofrimento que aconteceu, né? Não que não se trabalhe, mas justamente naquela semana lá, a semana da consciência negra, a gente volta mais assim para as coisas mais, como a menininha falou lá, coisas mais alegres, coisas mais vivas, coisa atual, trabalhar a atualidade, né? E outra coisa também que a gente viu lá, na hora de fazer o mural foi construído só com personagens antigos, negros antigos, né? Passaram por sofrimento, tiveram uma história, que construíram a história da escravidão, sim, né? Mas, assim, para desconstruir, vamos dizer assim, né? Que os personagens passaram por sofrimento. Então, foi só esses personagens. E nossos jovens de hoje, nossos adolescentes, eles não focam muito, né, nessa questão do sofrimento, quem que sofre. Então, eles querem saber assim, a atualidade. Então, hoje tem tantos personagens negros, né, em destaque, mesmo na escola, não só os destaques, não só os famosos, né, que poderiam também ser colocados no cartaz, fazer uma comparação dos dois, vamos, né? Aí ficava mais voltado para a atualidade das nossas crianças, dos nossos jovens. Outra coisa também que foi trabalhada, a questão da culinária, a questão da feijoada. Hoje todo mundo adora feijoada, quem que não gosta de feijoada, né? Só que a feijoada ela remete, o jeito que está lá no texto, né, para ser trabalhado, é uma coisa assim, de sofrimento também, que lembra, né, escravidão, negro, né, parece que está de trabalhar com a sensação do racismo, deixa as pessoas, talvez, o adolescente não feliz, né, eles acabam não gostando da sua própria cor, sua própria etnia, enfim, né, é isso aí. Então, acho que a feijoada, por isso que ser uma feijoada, mas com outros pratos, né, que tantos pratos que têm origem africana, que são pratos nobres, né?
Então, assim, não só a feijoada. Então, a gente achou esses pontos, assim, sabe? Que deveriam, sim, trabalhado, mas também agregado outros agora no atual, né? Coisa que faz parte do dia a dia dos nossos alunos. Esse deu meu tempo já? Tentei passar Viu? bem A rápido. senhorita já passou. Desculpa, Então, eu tá. esqueci de avisar que eu ia subir as palmas, tá? Mas foi muito bom. E eu até deixei um tempo maior, pessoal, né? Porque é muito importante essa parte da atividade. Elineusa, vocês foram bem assertivos, tá? Essa equipe, esse plano de ação focou muito em questões assim de sofrimento. Não Sim, mostra, eles poderiam, inclusive, Elineusa, trabalhar com esses personagens antigos, mas também com personagens que lutaram, com personagens sim. que foram resilientes, e as contribuições, o lado do aspecto positivo. Perfeito, vocês fizeram uma análise crítica e assertiva do plano de ação. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, e humildemente quero reconhecer, que por muitos anos, gente, eu trabalhei com os meus estudantes que os negros que criaram a feijoada. Está em contestação, tá? Não foram eles, foram os portugueses. Então, erroneamente, foi. O que que acontece que um historiador, eu vou aproveitar, é importante até para a gente já tirar isso aqui, eu vou aproveitar o momento. Um historiador diz o seguinte: que como eram os escravos que trabalhavam nas casas dos senhores, né? Que tinham os escravos domésticos, escravizados, perdão, os escravizados, eles é que eram responsáveis por preparar o prato. Mas, gente, a feijoada ela foi trazida pelos portugueses. Lá em Portugal tinha a opção de usar o feijão branco, e o feijão preto ele é aqui da América, ele até era usado, tinha um outro nome pelos indígenas. E nós recebemos muitas pessoas escravizadas muçulmanas. Então, outro contraponto, então eles não comiam, eles não têm o hábito dentro da religião islâmica comer a carne de porco. Uma outra situação é que a comida no Brasil colônia ela era muito escassa. Então, pele, rabo, orelha, isso era amplamente utilizado pelos portugueses. E o primeiro registro que se tem da feijoada servida aqui era um lugar, um local onde a elite comia, tá? Então, a feijoada não foi criada pelos africanos, pelos povos escravizados. Elineusa, eu soube disso em meados de 2017, 2018, tá? Uma colega minha de geografia me mostrou a pesquisa e é isso, tá? E obrigada por você trazer, porque daí a gente pode colaborar aí Sim. com todo Mas mundo. obrigada que também, nem eu também me mandei, assim, nossa, eu nunca pesquisei, sabe, na minha, eu achei sempre que fosse, né, aqui do Brasil, sim, mas porque fazia comida tudo junto, sabe, no mesmo caldeirão, eu achava que era isso, mas que bom, Mas eu interessante. também, Elineusa. Eu, como prof de história, ainda passei essa informação errada para vários alunos. Mas o importante é que a gente está aqui para aprender, tá? Muito obrigada, grupo. Agora nós vamos passar para o grupo 2. E grupo 2, lembra quando a prof subir as palminhas? É porque deu o horário? Deixa eu colocar aqui nas fragilidades. Vamos lá. Ops. Aqui, o que era o grupo 2? Era o grupo da Leonice? Vocês não anotaram, meninas? Oi, professora. Grupo 2. A gente estava com dificuldade em mexer no arquivo, né? E ele ficou meio apagadinho. Então, já no final que a gente conseguiu, ficou só num texto simples, porque nós achamos o plano de ação muito, muito interessante, muito bom mesmo, assim. Se vocês quiserem, meninas, ou a Leonice, que se quiser comentar, não tem problema. O que você acha? Não, Kelly, fala você, querida. Tá. Vou ser bem sucinta, tá, prof? Porque, no Tá. geral, a gente gostou bastante, assim, do plano de ação. Eu queria só destacar aqui, deixa só eu pegar aqui, que fica mais fácil. Nessa justificativa, porque ele fala assim, que a equipe multidisciplinar da escola, a partir da observação do cotidiano, compreende que a nossa instituição é um espaço de neutralidade e união. Entendemos que a melhor forma de combater qualquer tipo de discriminação é focar naquilo que nos une e não nos separa.
Portanto, este plano justifica-se pela necessidade de fortalecer o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, ao cultivarmos a percepção de que a cor da pele é apenas um detalhe estético frente à nossa essência humana. Promovemos uma convivência harmoniosa, focada na paz social. Essa justificativa, quando a gente conversou ali já no finalzinho, a gente conseguiu perceber que eles valorizaram o ser humano no geral, né? Eles quiseram começar a tirar do cotidiano essa ideia de cor, que a cor da pele não nos define. Então, a gente achou interessante todo o plano de ação, que ele foi trabalhando tanto nos espaços físicos, fazendo a apresentação de cartazes, só que a única coisa que a gente divergiu ali é que ele não deveria focar na culminância apenas no mês de novembro, que ele deveria ter, pelo menos num período trimestral, a apresentação dessas atividades, né, desses cartazes, para ficar fixado sempre assim, essa importância e essa igualdade que a gente precisa começar a colocar de vez na cabeça da gente que tem. Então, o textinho ficou lá embaixo, pode subir para mim? Aí, professora, aí eu vou ler. No geral, o plano de ação está muito bom no sentido de trabalhar a valorização do ser humano em geral, e principalmente em uma cultura antirracista. Só destacamos que poderia ser trabalhado e apresentado ao longo do trimestre, e não apenas no mês de novembro, incluindo personalidades de destaques em apresentações trimestrais no espaço físico. Aí a gente só fez esse registro mesmo, mas na nossa conversa a gente entendeu que o plano de ação ficou bem bom, ficou bem gostoso, tá, prof? Se as meninas quiserem complementar, eu fecho aqui, tá bom? Pessoal, então parabéns pela apresentação, tá? Vocês observaram ali algumas questões importantes, mas eu quero chamar atenção para algo muito assim para vocês refletirem. Essa questão de ser neutro, tem como ser neutro? Tem como uma equipe multidisciplinar? Vocês não acham que essa questão aqui, ó, que eles falam, né, 99% eles focaram na questão da ciência, os professores de biologia e ciência darão aulas focadas na genética humana, demonstrando que o DNA de todos os seres humanos é 99,9% idêntico. Então, assim, o racismo, ele é um fenômeno biológico ou ele é um fenômeno social? Ele é um fenômeno social, com certeza, prof, mas as pessoas ainda têm muito esse pensamento da cor de pele que acaba sendo uma coisa biológica, né? Acredito que seja mais ou menos isso. Posso até estar falando besteira, mas ele totalmente é social, mas o outro, às vezes, discrimina o outro só pela cor da pele, por um cabelo, e aí acaba também tendo esse destaque biológico. Acredito nesse sentido. Mas eu E entendo o que a aí, senhora quer falar. se você tem uma equipe multidisciplinar num país como o Brasil, que teve quase 400 anos de pessoas escravizadas, uma equipe multidisciplinar que às vezes em muitas escolas é a única instância que faz esse tipo de conversa, que traz esse tipo de reflexão. Ela focar nessa questão biológica, vocês não acham que ela está sendo neutra? E quando a gente é neutro, a gente valoriza, não valoriza e perpetua o discurso dominante? Fica em cima do muro e acaba ficando no lado mais forte, né? É isso que Exatamente. Então, pessoal, aqui, ó, eles focam muito só em novembro, eles falam muito da questão da genética. Todo mundo sabe que nós somos idênticos, mas a questão é, nós temos um contexto histórico, um país racista, e aí a gente precisa trabalhar com os estudantes que, tudo bem, não tem problema colocar, a gente realmente, nós somos iguais, o nosso DNA, todo mundo é igual, mas a gente precisa focar nessa discussão em que nós somos iguais, só que socialmente é isso que acontece, porque senão a gente cria nos estudantes aquela questão assim, de neutralidade, a gente não consegue criar neles, pessoal, aquela voz de indignação.
E aí, ou então, Kelly, questionar, pessoal, se nós somos, geneticamente, nós somos iguais, por que que na nossa sociedade acontecem situações assim? E trazer reportagens, trazer situações, ou pedir para os estudantes, vocês concordam? Vocês acham que essa fala da questão, essa questão do biologicamente, ela é correta, mas ela acontece na sociedade brasileira? Então, assim, meninas, é só uma sugestão minha, tá bom? Para a gente ir aprendendo e contribuindo aí para o nosso letramento racial crítico, tá? Perfeito, professora, Parabéns. obrigada. Eu queria até dizer que as meninas tiveram muita dificuldade de também abrir, a nossa socialização foi bem rapidinha, mas obrigada por ter colocado mesmo, gostei bastante. E, gente, eu não sei se eu falei para vocês, vocês poderiam ter chamado. Eu passei um pouquinho ali no grupo, né? Mas vocês têm um botão ali de pedir ajuda, tá? Peçam ajuda para a Pro quando vocês estiverem com dificuldade, tá? Mas obrigada, parabéns, e é isso aí. Vamos discutindo para a gente sempre aprendendo. Grupo 3, por gentileza. Grupo 3. Quem que é o nosso relator ou relatora? Posso falar, prof? Então, vamos lá. Então, discutindo o tema ali, o plano de ação, né, a gente viu que ele está de acordo, né, está voltado, né, para a promoção da igualdade racial, os objetivos apresentam coerência, a divisão das ações por eixos facilita essa organização, porém, né, a gente acredita que tem que ampliar mais o enfoque pedagógico, né, prevendo formação continuada para os professores, ações permanentes de sensibilização, participação da comunidade escolar para uma melhor efetivação desse plano. Também a pouca ênfase na promoção de práticas pedagógicas e projetos interdisciplinares e atividades que valorizem a cultura afro-brasileira, africana, indígena, no cotidiano escolar. Então, a gente achou que falta um pouco isso, né? E a própria mantenedora mesmo, né? A gente não tem tanto apoio assim, né? Se a gente for ver dos núcleos regionais ou da Secretaria de Educação. Então, fica mesmo por parte da escola e a gente precisa, entre nós, ali, entre o plano, ampliar isso, essas ações mais pedagógicas mesmo. Parabéns, grupo. Pessoal, devido ao nosso tempo, esses grupos eu vou fazer uma intervenção bem mais assim, menor, tá? Parabéns, e Ângela, a gente pode cobrar também, pessoal, de repente sugerir para os núcleos, para a sede, nas formações continuadas, nos planejamentos, para poder abordar essa questão da formação, né, do letramento racial crítico com os nossos pares, tá? Nós temos agora as equipes de direitos humanos nos núcleos, eu acredito que eles também estão em construção, mas a gente pode cobrar, solicitar, né? Dar sugestões. Obrigada. Grupo 4, relator ou relatora. E parabéns, viu? Eu posso falar. Deixa eu ver aqui. As fragilidades que a gente colocou. Então, a gente anotou o seguinte sobre as fragilidades. Os eventos, as oficinas, quando realizados nas escolas, têm um caráter muito mais festivo. Caricaturado muitas vezes, não demonstrando a verdadeira importância, riqueza e contribuição da cultura afro-brasileira em nossa sociedade. Outra questão o projeto em questão em nenhum momento contempla a cultura indígena. E deveriam ser contemplados nas rodas de conversas temas atualizados como o racismo e o bullying, isso que a gente percebeu. E também essas ações deveriam contemplar toda a equipe escolar e também em todos os componentes curriculares.
Muito obrigada, parabéns. Vocês também fizeram uma leitura assertiva do plano. E é isso, pessoal, tá? Parabéns a todas as equipes pela participação. E assim, gente, nosso trabalho é a gente sempre, como que eu posso dizer? Apurar o nosso olhar, tá? Para a gente ter aquele olhar de indignação mesmo, aquele olhar cirúrgico, para a gente poder ir apontando aí o que a gente precisa melhorar enquanto trabalhadores, enquanto educadores, tá? Para a gente combater esse monstro aí que é o racismo. Meus queridos, agora chegou o momento do nosso RAF, ele está aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela e qualquer coisinha me chamem aqui, tá? Ângela, é possível sim, mas só cuide com prazo, porque semana que vem encerra o RAF. Dia 14/8 eles vão fechar, é o fechamento e a entrega dos RAFs, tá bom? Você está com todos os RAFs em dia, mas só cuida, tá? É porque tem essa formação, né, de ensino médio, e eu sou a pedagoga do ensino médio, e precisava saber se tem como eu fazer outro dia esse nosso encontro, participar em outro grupo, talvez, não sei. Ah, o remanejamento, você diz? Isso, ou eu trago a declaração mesmo, sabe? Eu vou ver se o período de remaneja, porque você, no caso, seria agora para finalizar e apresentar. Então, você precisa fazer o remanejamento. Eu vou falar com minhas tutoras e passo o retorno para você, tá bom? Uhum. Ou se eu conseguir fazer paralelo lá no curso também, eu vou fazendo, né? Mas vamos ver. Olha, gente, paralelo eu acho muito complicado, porque, inclusive, essa turma tem muitos que estão no trabalho e a gente observa, assim, como a falta de um espaço reservado para a formação impacta na formação de vocês, impacta na participação, impacta na qualidade, tá? Uhum. E então, assim, eu vou conversar com as tutoras se você pode ser remanejada. Ok. Foi você que me pediu os horários, os dias no Whats? Não. Não, então foi outra cursista, tá? Qualquer coisa eu não participo, né? Porque eu tenho direito a uma falta, né? A 75%, É. você tem direito de ausência de 25%. Uhum. Qualquer coisa eu não participo daí na semana que vem, então depois eu compenso. Faço as atividades todas, tá?
Pessoal, coloquei o link do Forms agora, tá? Quem já terminou o RAF pode ir fazendo aí a avaliação da nossa reunião. Sugestões são sempre bem-vindas. Bom, pessoal, então aqui é o nosso Saiba Mais, os materiais que embasaram a nossa reunião, tá? Nós temos aqui o vídeo opinião, quem quiser utilizar, assistir, utilizar nas suas aulas. Temos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Inclusive, nós temos temas interdisciplinares aqui e também normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tá? Então, aqui são materiais que embasaram aí a nossa reunião de hoje. Gente, quem já terminou, quem já concluiu o RAF, eu desejo a vocês um excelente final de semana, um bom restinho de semana, tá? E por conta dos nossos problemas técnicos, quem não terminou, eu vou ficar aqui ainda mais alguns minutos. Pode ficar aqui, tá bom, gente? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fala, Kellen. Professora, eu estou afastada da Diga. escola desde o começo do ano, praticamente, né? Eu até pensei que eu iria voltar na semana passada, mas aí precisei fazer outro procedimento, então não foi viável. Até o dia 24 eu estou afastada e deitada de lado. Então, como ficaria a implementação assim? Eu não vou conseguir fazer até esse período, entendeu? Porque eu não estou tendo convívio. Então, teria uma sugestão, ou eu vou ter que abandonar? Seria como você me dar uma posição num outro momento? Pode ser, não precisa ser agora. Você não pode ir para a escola, você está impossibilitado de ir para a escola. E essa semana agora eu só estou deitada, por isso que eu estou evitando de abrir a câmera, porque eu acho chato eu estar deitada aqui na reunião. Deixa eu te fazer. Você é pedagoga, né? Sou. Então, você pode trabalhar com a equipe de professores. De repente, se você criar uma formação, né, uma Meet, você não precisa ir para a escola, você pode fazer uma formação com os professores da escola. Só que o problema é que eu lembro que você ia pegar uma outra, você ia rever a tua situação, né? Voltar a ver a sua situação de saúde. Eu ia voltar, eu pensei que eu ia voltar, mas não teve, porque eles precisaram fazer novo procedimento no reto. Então, Tá. não posso. Então, nós vamos conversar depois mais através do WhatsApp ou do e-mail, tá bom, Tá bom, Kelly? obrigada, professora. Tá? E assim, desejo melhoras para ti, tá bom? Melhoras mesmo. Obrigada de verdade.
Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Como é que Eu vocês estão, turma de quinta? queria falar com você no particular, mas eu não estou no grupo de WhatsApp, nem me pergunta por quê, porque aqui tá uma loucura. Eu queria muito falar com você. Tá. Você quer meu. Ó, vou passar meu WhatsApp. Meu WhatsApp tá lá no mural, mas eu passo aqui já, que daí já Fala, pode agiliza. Me dá um oi lá, tá? Tá. 3719. Tá aqui. Gente, eu vou encerrar a gravação. Ai, não deu tempo, meu Deus.